Rádio Cultura de Valença está entrando no ar o programa Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados. Caro ouvinte, cara ouvinte, boa noite. Obrigada por você, mais uma vez, nos ouvir. E no programa de hoje temos as nossas amigas Márcia e Zenaide, do CVV, falando sobre a valorização da vida e o perdão. Elas nos trazem, como sempre, reflexões muito oportunas para o nosso crescimento e fortalecimento interior. Que nós possamos aproveitar bem dessa gentileza, dessa colaboração tão amorosa das nossas amigas. Olá, ouvintes da Rádio Cultura de Valença, desse programa Em Defesa da Vida, em que a Olímpia nos convida gentilmente, eu e Zenaide, voluntárias do CVV aqui da região sul-fluminense, no universo de mais de 4.000 voluntários distribuídos por todo o Brasil. Viemos aqui hoje conversar um pouco a respeito do perdão e da valorização da vida. Será que essas duas coisas têm a ver? Eu acho que sim. A bola está com a Zenaide para começar as nossas reflexões. Hoje vamos refletir sobre o perdão. O perdão é algo muito raro nos dias atuais, muito raro. Além de não perdoar com facilidade as ofensas de parentes e amigos, encontramos impedimentos enormes para sua prática no que se refere aos inimigos. O orgulho é de tal ordem que basta alguém à nossa volta cometer um pequeno deslize para que nos arvoremos, para encher os nossos corações de raiva, ódio e fúria. Ao invés de desculpar a fragilidade moral do infeliz e procurar dar apoio, dar ouvidos, para que pelo menos ele possa suavizar as punhaladas do remorso. Não, mas ao invés disso, ficamos a atirar pedras. A pedra do desprezo, da indiferença, da incompreensão, sem medir as consequências de tal atitude. Para ilustrar melhor a reflexão de hoje, trago a vocês um conto do escritor John Lagemann. Um fato contemporâneo ocorreu com um ex-presidiário que sofreu na alma a incompreensão e o abandono dos seus familiares. Durante todo o tempo em que esteve recluso em uma penitenciária, seus parentes, amigos, ninguém foi visitá-lo. Foi completamente isolado pelos parentes. Ninguém, mas ninguém mesmo, apareceu por lá para visitá-lo. Depois de anos, esse ser humano conseguiu liberdade condicional por bom comportamento. E assim lá se foi este ex-presidiário de retorno ao lar. Tomou o trem e seguiu com muita aflição em seu coração, mas muita, angustiado, temeroso. E ao seu lado estava uma pessoa muito sensível que percebeu a inquietação desse companheiro de viagem e lhe falou: "O amigo parece muito angustiado. Gostaria de conversar um pouco? Talvez conversar um pouco possa ajudar a diminuir esse desconforto." O ex-detento deu um longo e profundo suspiro e, muito constrangido, falou: "Realmente, estou muito tenso. Estou voltando ao lar. Escrevi para minha família e pedi que colocasse uma fita branca
na macieira existente nas imediações da estação, caso tivesse perdoado o meu ato vergonhoso. Se não me quisessem de volta, não deveriam fazer nada. Então eu permanecerei no trem e rumarei para lugar incerto. O companheiro de viagem percebeu como sofria aquele homem. Ele foi duplamente penalizado. Penalizado pela sociedade que o segregou e por sua família que o abandonou. Condoeu-se com a situação e se ofereceu para viajar pela janela e acompanhar o aparecimento da árvore, a macieira que selaria o destino daquele homem. 10 minutos depois, colocou a mão no braço do ex-condenado e falou quase num sussurro: "Lá está ela." E mais baixo ainda disse: "Não existe uma fita branca na macieira." Fez uma pausa que pareceu uma eternidade e disse: "A macieira está toda coberta de fitas brancas." A terapia do perdão dissipou, naquele exato momento, toda a amargura que havia envenenado por tanto tempo uma vida humana. O pobre homem, reabilitado, deixou que as lágrimas escorressem pelas faces, como a lavar todas as marcas da angústia que até então o atormentava. A simbologia das fitas brancas do perdão incondicional deve ficar gravada em nossa mente. Quem de nós não necessita de perdão? Quem de nós nunca cometeu um erro, ou se equivocou, escorregou, faliu em algum momento? Ou quem de nós está totalmente livre de passar por qualquer situação assim? O conto nos remete a refletir. Qual papel nos cabe? Julgar? Condenar? Abandonar? Eliminar? Ou permitir a escuta àquele que vem a nós em sofrimento? O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam: "Se eu fosse você." A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros. Aprendi prestando atenção. A história contada pela Zenaide trouxe muita reflexão para a gente, não é mesmo? E também este poema maravilhoso de Rubem Alves, lido por Carolina Nalon. Eles também falam sobre a questão do não julgamento, da escuta amorosa, da escuta atenta. É muito importante que sejamos nós quem deixa o outro melhor, que tem palavras que confortam, alegram, acalmam, incentivam. Sejamos alguém que faz bem. É muito bom isso. Aquele alguém que leva paz. Alguém que ouve sem pressa e julgamento. É imprescindível no mundo de hoje, nos tempos em que estamos vivenciando. Nós nem sempre temos o poder de curar a dor do outro, mas podemos acalmar o caos que a pessoa vive, mostrando que ela não está sozinha.
É isto que nós do CVV preconizamos para a sociedade. Nós queremos valorizar a vida no sentido de fazer com que a sociedade seja mais fraterna e, consequentemente, vivamos mais felizes. Nós somos seres de amor e temos muito amor para oferecer às outras pessoas. E isso conforta, alivia o sofrimento, alivia as nossas dores, os nossos momentos de que não estamos muito bem. Nem sempre nós estamos bem, mas muitas pessoas não querem saber daquele que não está bem. Por isso existe o CVV, é aquele amigo pontual que está ali disponível. O voluntário, ele não vai se importar de ouvir as suas queixas, as suas dores. Aliás, fica aqui a dica, se você está injuriado com alguém e que você não deixou de sentir aquela raiva, porque nós somos humanos, todos os nossos sentimentos são válidos, nós podemos sim sentir raiva. Muitas vezes ouvimos dos nossos pais, principalmente dos nossos avós, que é feio sentir raiva. Realmente é um sentimento que é denso, carrega muita energia. Quando nós estamos com raiva de alguém, nós até adoecemos. Nós muitas vezes ficamos com a energia baixa, a imunidade baixa. E hoje em dia não é bom estar com a imunidade baixa. Então, o que fazer quando você está com esses sentimentos ruins em relação a outras pessoas? Porque não é fácil perdoar algo que a gente tenha sofrido de alguém que a gente gosta. Aí a gente sente raiva. É natural este sentimento, é normal, é um sentimento humano. O que não é bom é você utilizar a raiva com agressividade, de forma violenta. Então, a violência é que não é boa, a violência é que deve ser combatida. A nossa agressividade, ela pode se valer para fazer coisas boas. A agressividade também é um ímpeto do ser humano, mas isso não quer dizer necessariamente que ela tenha que se transformar em violência. A comunicação não violenta é tudo isso aí que está traduzido no poema de Rubem Alves. É você falar para o outro e o outro lhe escutar, lhe ouvir, conversar. Nem sempre nós concordamos com tudo que ouvimos. Nós não concordamos, às vezes, com outras pessoas, mesmo que a gente goste. Mas a gente pode discordar e não brigar. Sem brigar, discordar sem brigar. Precisamos aprender a nos comunicar de forma não violenta, numa forma a não precisar pedir perdão. Porque quando você vacila com alguém que você gosta, você se arrepende depois, E aí fazer o quê? Tem que pedir desculpas. E isso, às vezes, é muito mais difícil. E aí, nós nem perdoamos a nós mesmos por termos ofendido alguém, Eu acho que esse é o pior. O auto-perdão ainda é pior ainda, de você conseguir, porque você se machuca de ter machucado outra pessoa. É melhor ser o ofendido do que o ofensor, nesse aspecto. E a questão do perdão, ela é importante até para tornar a vida mais leve, A gente fica mais leve. Quando a gente tem a sensibilidade em perdoar aquele que nos fez mal, nós é que ficamos libertos de um peso. Nós não vamos mais nos ocupar daquele problema, daquela ofensa, do que quer que tenha acontecido, E muitas vezes a gente fica ruminando as coisas, relembrando com memórias negativas de coisas, de aspectos, que às vezes a pessoa nem sabe que você está chateado com aquilo. Muitas vezes a gente tem uma expectativa diferente do que realmente é, como na história que o rapaz achava que a família não tinha perdoado e ele foi muito bem recebido na volta.
Então, nós precisamos também checar se isso está realmente acontecendo, se a gente está sendo rejeitado, se há essa necessidade de perdão. Muitas pessoas ficam com ressentimentos por uma vida inteira, às vezes por bobagem, às vezes por coisas que afastam. Brigar e manter coisas assim desse tipo de ressentimentos, de melindres, né, em relação a alguma coisa que alguém lhe fez, tira a oportunidade de você estar junto, de você extravasar o amor que você sente pela pessoa. Muitas vezes a gente é impedido de estar com as pessoas, irmãos, né, que brigam, que desfazem, deixam de se falar, né? Marido e mulher, em que houve um momento qualquer de escorregão de uma ou outra parte em relação à fidelidade, por exemplo, e o sentimento perdura, o sentimento continua, ambos querem ficar juntos, se gostam, e não perdoam jamais aquela coisa, fica aquilo impedindo como uma barreira, como um muro interposto entre as pessoas, em que impedem de se abraçar de forma calorosa, com um amor genuíno, com aquele sentimento bom de estar junto. Então, a gente tem que valorizar a vida nesse aspecto, os momentos. Hoje, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. A gente tem uma frase também de um outro poeta, né? Esse de forma músico, o Renato Russo, com uma música belíssima, que ele diz: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque muitas vezes você deixa de perdoar alguém por alguma questão e a pessoa vai embora. Tantas pessoas estão partindo de repente neste momento, e aí tem aquele peso, né, de você, poxa, não me reconciliei com meu irmão, não tive a oportunidade de dizer mais uma vez eu te amo para o meu pai, ou para a minha mãe, ou para o meu marido ou minha mulher. É muito importante que as relações sejam de forma leve, né? De uma forma franca, com conversas abertas. Mas se você ainda não consegue, por que não falar sobre essas coisas com o CVV? Aproveita a oportunidade que tem um telefone, que é uma ligação gratuita, que tem um voluntário, uma outra pessoa do outro lado que vai lhe ouvir com esta disponibilidade de uma escuta amorosa para falar sobre isso, porque você fala e aquilo vai se resolvendo, você vai vendo alternativas para as questões. Agora, acontece muito também de você querer perdoar o outro e o outro não aceitar. E aí o que acontece? Precisamos lembrar de usar de gentileza conosco quando isso acontece. Às vezes você perdoa alguém, você quer falar, você quer perdoar. Vai atrás da pessoa com quem você tem uma rusga, uma coisa a reparar. E a pessoa fecha a porta. Já ouvi muitas histórias assim no plantão de CVV, de pessoas sofrendo porque pedem o perdão e a pessoa não quer perdoar. O que fazer? Não importa, você já tem o sentimento restaurado de amor por aquela pessoa. Muitas pessoas falam, faça uma prece, né? Mas isso é usar da gentileza. Coisas boas acontecem quando a gente usa da gentileza, quando a gente agradece, quando faz o bem. Pelo menos você foi pedir o perdão, você foi lá dizer, eu te perdoo. Então, você fez a sua parte. Isso faz o bem, espalha amor, né? Transforma em gentileza, um ato de gentileza, aquele sentimento de perdão. Isso tem a ver, é o que tem a ver o perdão com a valorização da vida. Você deseja paz ao outro, você quer viver em paz e você perdoa.
Então, você está valorizando pelo menos a sua vida e também a do outro, porque você já não se importa mais com aquilo que lhe fez mal. Você desculpa, você diz, ele realmente naquele momento não podia ter agido diferente, ele não conseguia agir diferente. Muitas vezes as pessoas não fazem o mal por querer, né? É tudo sem querer. Muitas vezes a gente nem percebe que chateou o outro e o outro fica chateado conosco e se afasta e perde o contato. Quantas pessoas perdemos o contato e às vezes por bobagem, né? Principalmente quando somos da mesma família. E aí chega o Natal, ficam as famílias divididas. Eu já estou falando no Natal, a gente está em setembro, Márcia, mas está tudo logo aí, né? Não adianta esperar o Natal para desculpar, para refazer as amizades. Pode fazer durante o ano, ainda mais no ano de 2021, que a gente está vivenciando aí um vírus, uma pandemia, um vírus terrível, que tem levado muitas pessoas queridas, né? Então, é essa a mensagem que vejo entre perdão e valorização da vida. É muito importante você não carregar pesos inúteis e os ressentimentos, as mágoas, são pesos inúteis que você não leva a nada, só leva a desamor, a incompreensão, a essa coisa de estar sempre esperando o pior. Vamos esperar o melhor da vida, o melhor das pessoas, né? Conviver de forma harmônica. E se não está desse jeito, volto a dizer, converse com o CVV. Você não tem como conversar com seu irmão? Converse com o CVV, converse com o voluntário e diga o que você gostaria de dizer ao seu irmão. Vai elaborando o diálogo que você pretende ter para a ocasião que isso for possível, né? Porque uma vez sendo possível, você já está lá, poxa, eu pensei tantas vezes em te falar isso e aquilo, e as coisas se resolvem. É muito bom a gente saber que o perdão liberta. Quando a gente tem já o sentimento, mesmo que o outro não aceite, você já fica liberta daquele peso, daquele ressentimento. Pode acreditar. E sempre pode contar com o CVV. As mudanças nos afastaram fisicamente e os sentimentos são diversos. Vivemos momentos de reflexão. Somos muitos e diferentes. Somos pessoas e precisamos uns dos outros. Podemos estar presentes, mesmo distantes. O olhar atento ao próximo e a disposição em ouvir podem mudar tudo. Se desejar conversar, ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Falei que estávamos em setembro. Hoje ainda estamos em agosto. Mas estou com a cabeça em setembro por conta do Setembro Amarelo, por conta de pensar que vamos fazer um curso para voluntários no próximo mês. Acho que é por isso que estou com a cabeça em setembro. Mas, em qualquer época, é importante levar esta ideia do perdão sempre à frente. Sempre de uma forma boa, positiva, pensar no bem-estar, pensar nas boas relações. Perdoar é uma coisa maravilhosa. Primeiro que você faz o maior bem a você mesmo, como eu já falei antes, que é uma coisa libertadora. Você vai se libertar desta questão, pelo menos no seu psiquismo, nas suas ideias, no seu sentimento. Sabe que nós temos dentro do nosso coração a fonte dos nossos sentimentos. E lá nós devemos colocar só coisas boas. Aliás, dizem que nós adoecemos porque nós não elaboramos as nossas questões de mágoa, de ressentimento. E aí, quando a gente não resolve, diz que a gente tem que resolver um sentimento de mágoa em 1 hora. Pega aquilo
pensa bastante e sempre nessa questão, vendo o lado do outro, que a pessoa não tinha outro recurso senão agredir. O outro que agrediu, o problema é do outro, deixa o problema com ele. Porque se você trouxer essa mágoa e não elaborar, ela vai para o coração, né? E aí, quando entra nessa esfera, Deus sabe, só Deus sabe onde vai aparecer de novo. E muitas vezes aparece de uma forma psicossomática no seu corpo, trazendo doença, né? A gente fica doente, doença só dá em gente, né? Não dá em poste. E todas as nossas doenças já está até de uma certa maneira cientificamente provado que as doenças vêm dos nossos sentimentos, das mágoas que a gente guarda, né? E passa para o nosso corpo. Porque, por exemplo, quando a gente sente raiva, é a base de todos os adoecimentos. Ela vem de uma contrariedade. Pensa só nos momentos que você, nas vezes em que você ficou resfriada, se você não se aborreceu um dia ou dois antes, naquela semana, teve uma contrariedade, uma briga, uma questão que você teve que resolver e por isso a sua imunidade ficou baixa. Volto a dizer, nós estamos numa época que não podemos ter imunidade baixa e nada é desconectado uma coisa da outra. Nós somos seres de energia, nós temos energia e essa energia baixa abre porta para coisas ruins acontecerem. Se não acontecer uma doença, acontece as brigas, as desavenças, a violência. Hoje nós temos notícia de muita violência doméstica acontecendo por conta de muitas pessoas estarem dentro das suas casas e convivendo mais com as pessoas que vivem junto, né? Porque não podem estar trabalhando fora, estamos trabalhando dentro de casa. Então, mais do que nunca, precisamos cuidar das nossas relações, precisamos cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, conversar com calma, conversar de forma franca, aberta, com tranquilidade. E se não for possível, pelo menos extravasar isso, conversando com o voluntário do CVV. Aproveite esta possibilidade, use o serviço do CVV. Os voluntários estão disponíveis para isso. Como eu já falei, de cursos também estamos sempre abertos, sempre disponíveis para as inscrições. Basta acessar o cvv.org.br/voluntário e se inscrever para os cursos que nós temos. Estão todos sempre, a programação está sempre por lá e hoje em dia nós estamos fazendo de forma virtual. Então, se você quer tornar-se voluntário do CVV, pode fazer sua inscrição no site. Vamos dar o recadinho do Tamo Junto. Tamo junto virou uma expressão comum e estar junto de verdade é olhar o próximo com empatia, de forma solidária e acolhedora. Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br/voluntário. Nos colocarmos ouvintes nesse momento com uma escutativa atenta, empática, que acolhe. Como é que podemos encontrar no trabalho desenvolvido pelo CVV? Através do 188, e-mail, chat. Pode até parecer muito pouco. Apenas se disponibilizar para que o outro fale de suas aflições, de suas amarguras, de tudo aquilo que está remoendo o seu peito, tudo aquilo que está travando a sua vida, tudo aquilo que está impossibilitando esse ser humano de ir à frente, de melhorar, de se livrar desse fardo, de tocar
a vida. Tudo isso pode parecer muito pouco, mas o simples fato de você se colocar numa escuta ativa, permitindo o diálogo, permitindo a fala do outro, pode livrar da prisão perpétua um ser humano, igual a mim, igual a você, igual a todos nós. Um ato tão simples e tão generoso: escutar, permitir que o outro fale sem julgar, sem usar a fala desta pessoa contra ela, sem travar essa pessoa. Pensem como isso pode fazer diferença na vida de uma pessoa. Deixo aqui uma pequena proposta. Nos colocarmos a oferecer, através da escuta amorosa, uma nova chance para o resgate dos débitos e retomar do caminho de todo aquele que vem a nós. E assim nos permitirmos um longo e profundo e eterno aprendizado. Porque quando a gente estende a mão, quando a gente acolhe o outro, o irmão, estamos também cuidando de nós, nos melhorando, nos aperfeiçoando, nos permitindo ser generoso, desenvolvendo esses sentimentos em nós. E assim, desta forma, permitir o crescimento, a evolução. Para hoje, era esta a reflexão que eu queria deixar e a proposta que eu queria fazer a todos vocês. Sempre lembrando que aquele que não encontrar à sua volta alguém com quem possa falar, livre de todos esses julgamentos, discriminação, o CVV está ali com os seus aproximadamente 4.200 voluntários disponíveis para atender o seu chamado através do 188. Paz e bem. Você ouviu na Rádio Cultura de Valença, Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação: Olímpia Maria dos Santos e convidados.